Olá, olá, aqui é Carol Portela, Fernanda Scioli e Mari Langoni, e esse é o 9º episódio do podcast Nós, o Novo Eu. E hoje, o nosso tema da nossa conversa é propósito. Para começar, como a gente sempre começa, vou ler um trecho de uma conversa no filme Soul, da Disney, que, aliás, a gente ama a Disney, como vocês podem perceber. E esse trecho fala muito sobre a questão do propósito que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá. Tem uma história sobre um peixe. Esse peixe foi até um ancião e disse: "Estou procurando um negócio, um tal de oceano." "O oceano?" Um ancião falou. "Você está no oceano." "Isso?" disse o peixinho. "Isso aqui é água. O que eu quero é o oceano." E isso fala muito sobre a questão de propósito. Então, assim, eu já começo a conversa e jogo aqui o desafio para a Mari. Mari, o que é esse tal de propósito que todo mundo está falando hoje em dia? Propósito realmente é algo que, digamos aí, caiu na moda. Eu acho que tem um lado bom, porque acho que faz as pessoas a terem uma autorreflexão, né? Parar e entender o que faz sentido para você. E eu acho que, para mim, o propósito é muito isso, né? É você entender o que faz sentido para você na vida, né? Nessa vida. E eu acho que é muito importante levar em consideração que as pessoas acham que o propósito é uma coisa muito grandiosa. E tem pessoas que têm mesmo um propósito muito grandioso, mas não necessariamente o seu vai ser isso, né? E também não precisa ficar numa busca desenfreada, aquela coisa de que você tem que achar o seu propósito. Muitas vezes você até, se a tua vida está... sabe aquela coisa assim, que você acorda, que você está em paz, que você sente que você está no caminho certo? Provavelmente, então, você já está, né? Tipo assim, as coisas estão fazendo sentido. Você já encontrou o seu propósito. Talvez você não saiba nomear ele, né? E é difícil mesmo achar um nome. Eu tenho muita dificuldade de definir, né? Quando você me pergunta para definir o propósito, eu tenho essa dificuldade. Mas eu acho que é muito isso, é você saber que você está no caminho certo. E eu acho que para isso você tem que saber que você vai estar navegando nas incertezas, porque não tem como você chegar lá, né? As incertezas vão fazer parte disso, mas é aquela... Você fala, eu não sei aonde vai dar, mas eu sei que eu estou no caminho certo. É um pouco disso para mim, propósito. Eu me incomoda um pouco esse excesso de modismo do propósito. Assim, as pessoas falam muito disso, né? No Instagram, todo mundo fala disso. Eu fiz um processo seletivo para estagiários há pouco tempo na empresa. Diria que 90% das pessoas responderam numa das perguntas que gostaria de trabalhar numa empresa alinhada ao meu propósito. E quando você vai perguntar efetivamente, muitas pessoas nem sabem muito bem ou o significado da palavra, ou até o que isso significa para você, né? Assim, então, como a Mari falou, eu vejo muitas vezes as pessoas se apegando a algo como se ele tivesse que ser algo extraordinário, né? Assim, que o seu propósito, o seu, assim, de todo mundo, né? Tivesse que ser algo extraordinário, e que não necessariamente ele é. Eu acho que sim, existem algumas pessoas no mundo que fazem coisas extraordinárias, pessoas que são extraordinárias e que têm propósitos extraordinários. Mas existem pessoas que têm propósitos menores, não alinhados, ou não têm um propósito claro, esclarecido na cabeça, e estão felizes e satisfeitas com a vida como ela é. Assim, para mim, eu não sou uma pessoa que tem um propósito extraordinário, por exemplo. Eu não tenho, pelo menos até algum momento, pode ser que em algum momento eu descubra um outro grande propósito. Eu me vejo como uma pessoa que tem propósito, assim, eu quero ser feliz. Para mim, a maior prioridade é essa. E que também é um pouco clichê, né, obviamente, mas para mim esse significado o meu propósito eu conseguir ser eu mesma, eu conseguir não me vender ou não me submeter a coisas que eu não quero apenas para agradar os outros, assim, eu tenho um diálogo eterno comigo disso, sabe, assim, eu preciso, e porque às vezes é difícil, porque às vezes as pessoas te julgam, as pessoas questionam, você se sente pressionado, às vezes mesmo sem as pessoas falarem, mas assim, o meu maior propósito é esse, assim, não é, pode parecer fácil, mas pelo menos para mim, assim, não é um exercício de vida fácil, mas é um pouco assim que eu vejo. É ser fiel a si mesmo, né? Só que a grande questão é que ser fiel a si mesmo é difícil pra caralho, né? Porque, assim, só o si mesmo dessa palavra é difícil a gente descobrir, né? Então, quando você é fiel a alguém, que no caso é você, e tem todo um processo de autoconhecimento, que a gente já falou muito aqui,
Ser fiel a si mesmo é difícil, não é, né? Você precisa se entregar para aquele processo, né? Primeira vez que eu escutei esse negócio sobre propósito foi em 2007. O mais interessante foi dentro da empresa que eu trabalhava. Ninguém falava sobre propósito, né? Pessoas próximas que eu conheci em 2007, propósito não era nada, ninguém falava sobre propósito. E eu lembro que as pessoas, e obviamente as mais novas, e no caso eu era muito nova na época, falaram assim, dentro da empresa, falaram assim, cara, propósito, gente, melhor vocês pararem de falar isso, tá? Porque meia dúzia vai sair daqui e vai embora. Porque era muito diferente em 2007 você falar e você se preocupar com o propósito. Então, assim, o mais interessante foi como é que um negócio que é tão importante individualmente para a pessoa, eu escutei dentro de uma organização, né? E é justamente o que a gente escuta hoje, porque hoje a gente fala, né? Fernanda falou do processo seletivo, né? Que as pessoas jovens querem propósito, etc. Mas, cara, o propósito não vem das organizações, o propósito vem das pessoas. Então, assim, e as empresas estão muito em busca, né, Mari, desse negócio de propósito. Exatamente, o que eu ia falar era isso, assim, a empresa tem o seu e cada ser humano tem o seu, e eu acho que até pode ser natural você buscar, né, buscar coisas que estejam ali alinhadas em sinergia, mas muitas vezes, até quando a Fernanda falou né, dos estagiários, eu falei, provavelmente eles devem ter trocado as palavras, né, porque não era propósito, era valores, né, então assim, uma coisa é você buscar nas empresas valores similares aos seus, como a gente vê hoje em dia que, até isso no varejo, né, no consumo, você vê assim, 80%, né, pesquisa, 81%, isso no Brasil, não estou nem falando dos né, Estados Unidos, lá fora, que as pessoas compram de marcas alinhadas com os seus valores. E aí, sim, os valores é aquilo que é imutável para você, né? Então, aquilo você não abre mão. Então, se você é uma pessoa que, os seus valores estão alinhados, né, não sei, com a transparência, com o meio ambiente e tal, isso é muito forte em você, dificilmente você vai conseguir comprar, né, de marcas que estejam, sei lá, que utilizem trabalhos escravos, estou dando um exemplo, né? Ou dificilmente você vai conseguir trabalhar numa empresa que os valores não se conectem nada com o de vocês. Realmente, isso vai dar um bololô. Mas eu acho que é isso, né? Não misturar os valores dos propósitos, porque é isso, o propósito, cada um tem o seu, a empresa tem o dela e você tem o seu e tá tudo certo. Os valores é que eu acho que é aquilo que realmente para você é imutável, né? Você não aceitaria, como a Fernanda estava falando ali de algumas coisas que para ela não tem como. Seria uma agressão, né? Sei lá, se você estivesse numa empresa onde você tivesse que ser outra pessoa, que você não pudesse ser você mesmo, tivesse que. Você não ia conseguir. Mas se você tem o teu propósito, a tua empresa tem o dela, né? Então, eu acho que tem uma interseção ali, claro que os valores falam com os propósitos, mas as pessoas também não precisam se basear isso nas suas escolhas, né? Agora, uma coisa que a gente não comentou ainda e que eu acho que é um pouco do que a gente está aqui, isso aqui é um propósito nosso. Pode ser que cada um de nós três tenha não necessariamente o mesmo propósito, mas assim, a gente se propôs a fazer isso aqui porque, assim, no meu caso pelo menos, que eu acho que deve ser similar ao de vocês, porque a gente quer gerar impacto, porque a gente acha que a gente, como mulher, precisa falar, porque nós somos amigas, mas temos pensamentos diferentes sobre os mesmos assuntos, então a gente acha que é importante a gente falar dessa diversidade, a gente fala da diferença. Então, isso para mim, por exemplo, é um propósito, sabe? Assim, mais do que um trabalho, enfim, do meu trabalho, que eu gosto e tudo, mas assim, quando eu recebo, tipo, ontem, por exemplo, eu recebi um comentário no Instagram do último Reels que eu fiz, do episódio 8, sabe? Aí a pessoa fala assim, cara, muito obrigada pelo que vocês estão falando, eu me identifico muito, já chorei, já sorri. Tipo, isso para mim já é um propósito, sabe? Assim, que a gente, nós três trabalhamos... Alimenta a alma, né? É isso, assim, alimenta a alma e a gente não sabe, e até eu concordando com o que a Fernanda está falando, é isso, a gente está aqui fazendo, né? A gente está no 9º episódio, a gente sempre fala que a gente vem para cá com o coração aberto, a gente não faz a menor ideia onde isso vai, no que isso vai dar, né? Se isso vai chegar a algum lugar ou se isso é sempre uma troca de conversas que a gente pode estar ajudando 5 pessoas, 10, 15, não importa. Então, é algo maior, porque o impacto de ser uma pessoa, ou se lá na frente, imagina, a gente
fica aí 3 mulheres de sucesso e esse número aumenta, a gente não importa. É que isso faz sentido para a gente. E a gente até... e eu acho que é importante falar que, mesmo a gente aqui com as vidas todas corridas, todas nós temos, né, temos os nossos trabalhos, a gente sabe o quanto que é difícil conciliar ali o horário que as 3 possam, porque tem família, porque tem trabalho, porque tem isso. Mas é isso, é uma doação nossa, porque, óbvio, também faz bem para a gente, acho que é uma troca muito grande, mas a gente sabe que, no fundo, se a gente conseguir impactar uma pessoa, né, já é muito valioso para a gente. E aí, Mari, isso que a gente dá, isso daqui para a gente é importante, isso daqui é um propósito, e eu lembro que existem vários exercícios hoje em dia, né, para você descobrir o seu propósito, o que chega a ser engraçado, né, porque não existe exercício para você descobrir o seu propósito, mas sim, existem exercícios, né, tá no mercado, você pode procurar no Google que você vai achar perguntas específicas que falam. É o Ikigai, né? Mas são perguntas, assim, eu acho isso, é claro que você não vai sair dali com o teu propósito, mas acho que são perguntas que te levam a pensar, né, ou pelo menos a você questionar certas coisas, né? A entender um pouco mais enfim, do qual seria, né, o seu propósito. E aí, essas questões, o Ikigai é uma dessas ferramentas, então, esses questionamentos, você fala, né, no que você é bom, no que o mundo precisa, né? Tem algumas perguntas que eu acho super interessante você responder, porque para o processo de autoconhecimento ele é super importante. Não, que é super interessante, mas que também é meio tenso. Porque, assim, no que você é muito bom? Às vezes é tipo assim, não sei, gente, né? Eu acho uma ferramenta importante, mas eu também acho ela pode ser um pouco cruel, sabe? Mas termina, Carol. Não, super. E assim, na parte como é que é, uma pergunta era, o que você ama? Gente, eu passei isso, acho que uma semana pensando no que eu amava, porque, cara, sei lá, eu acho que são perguntas importantes para você centrar, entendeu? Tipo assim, cara, eu tô centrada, eu tô pensando em mim e vou responder essa pergunta. Que o propósito acaba sendo essa interseção dessas perguntas. Para mim, nesse mapa, eu confesso que a gente usa ele bastante quando a gente faz planejamento para as empresas, seja marca pessoal ou não. A gente tem uma série de ferramentas, mas uma delas é o Ikigai, né, que é o mapa do propósito. E é muito bacana, porque tem pessoas que você vê ali que o universo está tudo alinhado, né? A pessoa trabalha com uma coisa, ela nasceu para ir. Tem umas que, meu Jesus amado, quase que assim, volta lá pro, sabe, o jogo da vida, volta lá pro número 1 e começa tudo de novo. Mas tem uma pergunta que eu gosto muito, que é o que você faria se não precisasse de dinheiro, ou se você não... Não sei exatamente agora de cabeça a pergunta, mas se você não tivesse que se preocupar com a parte financeira, o que você faria se fosse assim, de graça? A gente respondeu essa pergunta no episódio de autoconhecimento. A gente se fez responder essa pergunta, né? A gente respondeu isso. Agora, essa eu acho muito. Eu também não estou me lembrando se a gente respondeu. Eu não me lembro da gente ter respondido isso, não. Eu falei que eu ia empreender, que eu ia largar tudo para empreender, para ajudar as mulheres. Mas não era essa pergunta se você se tivesse dinheiro, enfim. Se não se preocupasse com dinheiro. Mas essa pergunta eu acho uma pergunta forte, que é aquela coisa assim, que aí eu acho que realmente está ali. De todas as perguntas que tem no mapa é isso, porque aí você não está ali presa no teu ego, na questão nem do dinheiro também, porque a gente sabe que, gente, não dá para jogar tudo, né? Meu propósito é... Cara, mas você precisa de dinheiro para pagar as contas, então isso... Mas quando você encontra essa resposta, né, e se ela estiver alinhada com o que você faz, putz, eu acho do caramba, só não falo nenhum palavrão. E eu acho que é uma ferramenta importante para as pessoas fazerem, inclusive as pessoas mais novas, porque se falava muito, né, eu vejo mais as pessoas falando de propósito talvez um pouco mais velhas, porque fica aquele questionamento da vida e tudo, mas eu acho que é interessante até utilizar dessas ferramentas que tem, mesmo que, enfim, elas não sejam a melhor do mundo, mas, né, sempre é uma ajuda. Eu acho que todo ferramental, ele sempre ele colabora de alguma forma. Para você poder escolher a sua carreira, sabe? Assim, os jovens hoje em dia tem que, né? A gente também, enfim, mas se muito jovem escolhe sua carreira, muito jovem você escolhe sua faculdade, muito jovem você começa a estagiar. Então, eu também acho que quanto mais próximo ao que você procura na vida, né? Ao que te faz feliz, ao que você acha que é bom, você estiver, maiores chances você tem, tanto de ser feliz quanto de obter sucesso, né? Sucesso, diga assim, você ter uma carreira de sucesso, enfim, crescer da maneira que quer que você seja.
Então, eu acho também que isso é um assunto importante para as pessoas usarem essa ferramenta, ou se questionarem sobre isso e tomarem atitude mediante isso, né? Porque também é um pouco da autorresponsabilidade, né? Porque senão você tem essa ferramenta, tem toda essa informação e você fica com aquela informação na sua mão e não faz nada com aquilo, né? Então, de você ter uma informação e tomar atitude e a liderança da sua vida para construir um caminho como você quer, né? E como provavelmente, por probabilidade, te fará mais feliz. E aí eu vou trazer aqui, você quase do contra, mas sendo do contra já. Porque o Ikigai, se a gente lê esse livro, ele pouco fala de ferramenta. Ele fala mais sobre a vida do que sobre a ferramenta. E os ocidentais pegaram esse livro do Ikigai e montaram uma mandala. Porque a gente é desses, né? A gente gosta de uma mandala, gosta de um frame, a gente gosta dessas coisas. Mas o Ikigai, ele fala um pouco exatamente sobre o texto do Oceano, do filme Soul. O Ikigai nada mais é do que você viver. Assim, o teu propósito hoje o nosso propósito nesse momento é estar gravando esse podcast. Há 5 minutos atrás, o meu propósito era estar no meu trabalho, ou estar com meu filho. Assim, o teu propósito é hoje, é a tua vida. Senão a gente fica muito pensando no futuro, isso que vocês falaram, né? A gente procura um propósito tão grandioso. Cara, você já está no oceano. E quando você vê, você já chegou no final da vida, você tem aquela sensação que você não realizou nada. Então, se você não aproveitar, que é essa coisa de aproveitar a jornada, né? O teu caminho tem que ser bom. Porque senão, também de nada impede. Se o caminho, a jornada está horrível, se está muito, muito pesado para você, seja lá o que você vai conquistar lá no final, não vai valer a pena, né? Não vai ser... a balança não fica equilibrada. E é isso, acho que é um pouco disso. Eu acho que a gente foi assim, a gente fala muito assim da nova geração, né? Que a gente fala assim, mas quando a gente tinha a idade dessa geração, né, adolescente, a gente também era assim. A gente sempre procura alguma coisa que está fora, né? E na realidade, cara, tá dentro, tá aqui. É você viver. Você estar presente, é você viver a tua vida e, cara, é isso. O teu propósito é esse. A gente gostaria que o nosso propósito fosse que a gente queria trazer a paz mundial? Queria. A gente queria criar o novo Facebook? Queria. A gente queria criar um novo Instagram, um novo TikTok. Era tudo que a gente queria ser milionário. Mas, assim, cara, não somos Mark. Mark só existe um. Então, assim, às vezes a gente fica olhando muito para o lado, né? Olhando para, cara, eu admiro aquela pessoa, eu queria ser ela. Que não é. Você não é aquela pessoa, você é você. Mas muitas vezes, Carol, não é nem só não ser aquela pessoa, mas é não dar o primeiro passo. Porque eu acho que, assim, a gente observa muito isso, as pessoas querendo fazer coisas, e não estou nem falando de criar o Facebook, porque isso seria mais extraordinário, mas às vezes coisas pequenas, sabe? E não começa porque tem medo, porque, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho tempo suficiente. Mas será que todas essas pessoas que começaram, elas começaram com dinheiro e com tempo suficiente? Ou elas não foram tentando encaixar e tentando administrar? E uma das coisas que eu mais observo de insatisfações gerais é isso, assim, o primeiro, aquela coisa bem clichê, mas tipo, dá o primeiro passo. Pode não estar tão bonito, pode não estar, sabe, tão organizado, pode não estar, mas você vai começar, e quanto mais você começa, você vai aprendendo, sabe, as coisas vão acontecendo, sabe, também essa coisa do propósito 100% redondo, né, assim, você falou, a gente gostaria de ter 100 milhões de seguidores escutando a gente aqui agora, né, no Spotify. Não temos, mas vamos começar e a gente vai aprendendo, e a gente vai se adaptando, e a gente vai ajustando o tema, e as coisas vão acontecendo, sabe? E acho que foi um pouco do que eu falei, né, que está em linha do que você estava falando, né, Fê, que é você saber navegar na sabedoria da incerteza. Nenhuma dessas pessoas, né, que a gente olha para o lado que a gente acha extraordinário, né, e não estou nem botando essas pessoas um marco da vida, não, mas assim, pessoas que a gente olha e fala, caraca, essa pessoa, uau, o que ela conseguiu? Cara, você não, né, tipo, você não começou a sua vida, a sua carreira ali, cara, tendo a certeza de que as coisas... Não tem essa certeza, né? Então, eu acho que é isso, as pessoas não fazem ou ficam com medo, não sei o que vai acontecer, ou deixam de fazer porque ficam com medo, mas, cara, a incerteza você não tem como, né? Você tem, é um aprendizado, é você saber
né, navegar nesse mar de incerteza e aproveitar isso, né, e tirar a graça desse mistério, né, de não exatamente isso, não sei o que vai acontecer, mas quando você sabe que você está no caminho certo, isso vai ficando mais gostoso, né, eu acho que é um pouco disso. Você sabe uma coisa de propósito, assim, que eu volto e meia penso? Quando eu reflito sobre bobagens, assim, sobre a morte, sobre o que vem depois da morte, essas coisas, eu penso nisso, sabe assim, cara, quando eu morrer, eu vou ter deixado algum legado? Ou eu vou ser, tipo assim, fez nada, ficou aqui, sei lá, 100 anos, trabalhou ali, fez um negócio ali, tipo, será que eu vou deixar algum legado? Será que alguma das coisas que eu faça, alguma coisa que alguém vai sentir falta, sem ser os meus filhos, eu espero, sabe? Então, isso é uma coisa do propósito, e até dessa transformação que a gente deseja impactar, esse empoderamento que a gente deseja trazer para as mulheres nesse espaço, esse espaço de sororidade, onde a gente fala das nossas fraquezas, dos nossos medos, para mostrar para todo mundo que todas nós temos, enfim, né? Eu fico pensando muito sobre isso, assim, do propósito no sentido do longo prazo, sabe? Tem uma pergunta que uma vez me fizeram, tá? Eu não sou religiosa, mas me fizeram uma pergunta uma vez que era: se você morreu, né? Essa noite você morreu, você encontra com Deus. Qual a pergunta que você faz para ele? E eu lembro que, assim, na hora que me perguntaram isso, eu falei assim, eu perguntaria para ele se, cara, Deus, valeu a pena? Eu queria saber se para ele tinha valido a pena. Pô, assim, valeu a pena você me criar, me colocar nesse mundo, cara, eu fiz o que era preciso. E é engraçado que, escutando vocês falando, assim, na verdade, eu estava perguntando para ele se eu cumpri o meu propósito. Né? Ai, Carol, que linda que você é. Gente, eu ia perguntar a primeira coisa, cadê a minha mãe? Pelo amor de Deus, a primeira pergunta que eu ia fazer. Acho que eu ia perguntar se o Benjamin ia ficar bem. Eu acho que eu ia perguntar, se eu fiz um bom trabalho, entendeu? Pelo meu filho, se eu criei uma pessoa boa. Meu legado, eu acho que seria o Benjamin. Assim, eu acho que hoje em dia eu tenho muita preocupação, assim, de criar ele uma pessoa boa que vai dar continuidade, entendeu? Assim, que eu acho que seria essa a minha pergunta. Tô arrasada, tá? Com essas duas respostas, e a minha resposta foi essa. Vou pensar sobre amiga, se eu tivesse se eu tivesse a tua história, eu com certeza perguntaria a mesma coisa. Se eu tivesse a tua história, eu perguntaria, mas sem sombra de dúvida. Eu só penso nisso. Assim, não que eu vou morrer porque eu ainda tenho 39 anos, eu espero viver mais pelo menos uns 50 anos, bem saudável. Mas eu com certeza ia chegar lá e falar, oi Deus, beleza? Pô, que bom, prazer te conhecer aqui. Cadê minha mãe? Eu falei isso pra ele na hora. Maravilhoso. Ai, muito bom. E quando vocês estavam falando, eu lembrei, que eu era nova, né? Eu lembrei dessa pergunta que me fizeram, e quando eu pensei agora, eu falei assim, cara, eu ia perguntar para Deus se eu cumpri o meu propósito, cara, se valeu a pena, assim, valeu ter investido em mim, me colocado aqui, foi bom para você, né? Então, assim, isso foi interessante, que eu comecei a pensar nisso enquanto a Fê falava. E o que eu queria trazer aqui para vocês, que a gente falou, e a Fê acabou de falar muito disso, né? Essa dúvida que a gente tem de estar pronto, de estar certo, de ter as nossas dúvidas, né? E uma frase que a Mari falou, de navegar na incerteza, eu achei essa frase muito forte, assim, muito poderosa, assim, que é quase a capa de um livro da Brené Brown, né? Então, navega na incerteza, né? Navega na incerteza. Vou fazer um post sobre isso. Eu achei isso muito poderoso, assim, a gente falou uma vez sobre isso, que é a importância de você sempre sair da sua zona de conforto, né? E eu fazendo um link com esse propósito, que sempre quando você sai da sua zona de conforto, na minha opinião, na minha versão de ver o mundo, você está cada vez mais perto do seu propósito. Que dificilmente você vai ter um propósito que, cara, quer fazer aquilo todo dia, que você não se questiona, ou que você não questiona o mundo, não questiona outra pessoa. E eu gostei muito dessa frase, assim, da Mária. Eu queria escutar um pouquinho da Fê sobre isso. Amiga, eu não sou uma pessoa muito questionadora. Mas é por isso que a pergunta é para você. Assim, uma coisa que eu faço comigo de questionar é
dependendo da frequência que eu estou fazendo terapia ou não, eu tento ser minha própria terapeuta. Dependendo da frequência de tempo e de dinheiro que eu tenho, se eu não tenho muito tempo para fazer, eu mesma faço comigo. E assim, eu me questiono, mas eu me questiono raso, assim, não passando, entendeu? Assim, tô achando que tá bem com os... Mas é muito mais, talvez, do que um questionário, é um organizar a agenda. Tipo, como é que estão os meus filhos? Meus filhos estão bem, estão saudáveis, está faltando médico, não tá? Você acha que eu tenho que levar numa... Você acha, sou eu mesmo, né? Tem que levar na fonoaudióloga, não tá falando bem? Eu acho que o João tá com não sei o quê, eu preciso, nananã. A escola, será que tá indo bem? Tá. Aí eu resolvi, tipo, check, filhos. Aí o outro assunto é, sei lá, casamento. Como é que tá casamento? Não tá bem? Não tá bem, o negócio tá ruim, precisamos não sei o quê, vamos marcar a viagem. Eu me questiono isso e me questiono de trabalho, assim, de tipo, eu tô na mesma empresa há 10 anos. Quando eu fiz 10 anos na empresa que eu trabalho, eu fiz uma grande entrevista comigo mesma, assim, porque, né, 10 anos é praticamente a metade da minha vida profissional, eu tô aqui, tô no mesmo lugar. Então, eu me questionei assim, aí, valeu a pena, não valeu? Quero fazer mais 10 anos nessa empresa? Quero ficar aqui? Não quero? Mas eu não sou uma pessoa, primeiro porque eu tenho preguiça, assim, disso, e eu acho que quanto mais você pergunta, mais problema você vai achar, entendeu? Mas é uma coisa totalmente pessoal. Você também é bem objetiva, né? Você é uma pessoa muito, muito objetiva, clara, determinada, tipo, né? Não tem, é isso, então vou ter que fazer isso, é muito preto no branco. Assim, às vezes não é tão fácil assim, mas eu não sei, cara, assim, eu não me questiono muito, assim, e eu tento também evitar, quando eu começo a me questionar, aí eu começo assim, sei lá, meu casamento, tô achando que não tá bom, meu Deus, será? Se eu começo a me questionar, eu começo, gente, será que não tá bom? Será que é uma crise? Será que o Fábio tá me traindo? Será que ele quer me largar? Meu Deus do céu, como é que eu vou ficar aí? Aí eu começo a enlouquecer, então eu prefiro não fazer nada, eu ligo pra ele e falo, Fábio, está acontecendo alguma coisa? Você quer me dizer alguma coisa? Você está me traindo? Você, não, então tá ótimo, muito obrigada, vamos comer um japonês hoje e vamos tomar um champanhe, sabe? E eu tento seguir, entendeu? Assim, eu não consigo sempre, mas eu tento. Eu me considero uma pessoa prática, mas eu sou questionadora, assim, eu sou uma prática que às vezes se afunda né, se afunda no poço, mas eu tenho uma praticidade, assim, que acontece em volta. Mas eu acho que até por conta, cara, a gente chega perto dos 40, que eu acho que é todo mundo, e a gente já falou também sobre isso, sobre crise, etc. Mas a gente chega perto dos 40, a gente se questiona, né? Porque a gente está. A minha impressão é que a gente tem menos tempo do que a gente já teve até agora. Então você se questiona da tua jornada, né? Um pouco da que você falou. Eu tenho um legado, eu deixei um legado em algum lugar, o que eu construí até agora? Né? Então acho que tem muito isso também. Eu acho que tem isso, e eu acho que essa questão do 40 anos e propósito, na verdade, a vida pessoal, profissional, tudo isso se mistura muito, né? Assim, então, de você. Porque, como a gente falou, o propósito, ele não necessariamente ele é extraordinário, assim. Eu sempre quis e sempre tive na minha cabeça algumas coisas que para mim eram importantes, assim. Então, sei lá, esse momento que a gente fala sobre mulheres, quando eu tenho discussões na minha família sobre questões de mulheres. Tipo, a gente contratou uma mulher grávida aqui. E para mim isso é inquestionável, assim, isso não interessa se ela tá grávida, se ela não tá grávida, entendeu? Assim, isso você está contratando uma profissional, sabe? Então eu acho também que eu tenho muito essa preocupação em relação a propósito, que se mistura com os valores, como a Mari falou, que é muito difícil, às vezes é uma linha muito tênue de passar isso para os meus filhos, sabe? Assim, como o João qual homem que o João vai se tornar? Isso para mim é uma preocupação muito forte, assim. Será que ele vai se tornar um machista, babaca, com comentários ridículos, com piadinhas ridículas, sabe? Então, isso para mim é muito importante. Assim, o padrinho do João é o Yuri, que é o meu melhor amigo e que é homossexual. Isso para mim não deixa de ser uma mensagem, de alguma maneira, sabe? Que eu acho que é importante. Eu escolhi ser ou meu filho homem, não minha filha mulher, entendeu? Então, são essas coisas todas que eu vou me questionando no dia a dia da minha vida, mas me questionando eu acho assim, como são valores muito fortes para você, né? O que você está falando em relação a mulher, em relação a como criar o seu filho, provavelmente ele não, acho assim, improvável ele fazer piadinhas ou machismo, porque isso é tão forte para você, e isso carrega, entendeu? Ele já vai nascer dentro de um ambiente com esses valores que para você é negociável. Então, é isso, né? Eu acho que aí mistura, a gente está falando aí de propósito, mas também né, que também se mistura um pouco com valores,
Mas é isso para você é negociável. Você está numa empresa onde você contrata uma pessoa grávida. Isso é maravilhoso. Não deveria ser questionado, mas a gente sabe, né? Qual é a empresa que vai contratar uma pessoa? São raríssimas. Então, quando você tem isso muito forte, isso passa, assim como a Carol também, né? Então, a Carol, mesmo não sendo, né, sendo uma menina, ela também vai vir com esses valores, né? E acredito eu, muito forte, porque é o que ela vê dentro de casa. E aí eu vou já chegando um pouquinho, né? A gente vai encerrando aos poucos a partir de agora. Isso que a Fê falou, a importância da gente saber, né, os nossos valores inegociáveis. Assim, se a gente tiver que fazer as perguntas, se a gente tiver que preencher um formulário, que a gente preencha e conheça e escreva, verbalize os nossos valores inegociáveis, porque no fundo, é isso que a gente deixa de legado, é isso que a gente mostra para os nossos filhos, né? Os nossos filhos enxergam aquilo que a gente está passando para eles. Então, assim, eu acho que investir esse tempo para entender quais são esses valores, eu acho que vale muito a pena, porque, assim, a Fê, e a gente sabe, porque a gente já, né, a gente ou está no mercado ou veio do mercado, a gente sabe que contratar uma mulher grávida não é algo trivial. Se Deus quiser, daqui a algum tempo vai ser, mas não é, e fala muito do valor da Fê, que, cara, que graças a Deus a empresa tem uma executiva que pensa dessa forma, cara, que dá esse exemplo, né? Que dá esse exemplo de contratar uma mulher grávida. Então, acho que por quê? Porque ela tem certeza dos valores dela, ela sabe que isso para ela é importante. E para mim é uma sensação, eu até fiz um post falando sobre isso, de luta, sabe? Assim, eu, às vezes, me desgasto muito com os meus filhos em casa, tentando explicar algumas coisas. E falando, tipo, tem que ser assim, sabe? Tipo, a Carol, minha filha, anda toda maquiada, igual uma doida, e obviamente ela tem 4 anos, ela não sabe passar corretivo nem esfumar o olho, e ela sai igual uma doida. E uma pessoa da minha família, enfim, muito próxima, chegou para mim um dia e falou assim: cara, como é que você deixa a sua filha sair assim, cara, com essa maquiagem horrorosa? E eu fiquei muito mal com essa parada. Obviamente, eu dei um fora na pessoa, né? Obviamente, mas porque eu acho que são mensagens que a gente vai passando para as crianças. Se eu chegar para uma menina de 3 anos de idade e falar para ela: minha filha, essa maquiagem está feia, você não está bonita, tira essa maquiagem, eu acredito que de alguma maneira eu vou começar a falar para ela que ela é feia, que ela não sabe fazer alguma coisa, que ela não tem alguma habilidade, e eu vou começar a diminuir uma menina de 3 anos de idade que não está no concurso de maquiagem, sabe? Assim, ela não precisa estar linda, maravilhosa, entendeu? Ela vai pro play, sabe? Então, esses nossos valores eu acho muito importante a gente saber e a gente rodear a nossa família, o nosso companheiro, companheira, filhos, enfim, disso, porque são coisas absolutamente inegociáveis. E as crianças, apesar de às vezes parecer bobagem, que não entende essa palavra, não entende exatamente a conversa de adulto, eu acho que entende. Eu acho que uma das grandes coisas, talvez não entenda literalmente cada palavra, mas a mensagem ela é compreendida. E eu acho que é por isso que, infelizmente, as mulheres, na sua grande maioria, se sentem diminuídas, se sentem inferiores, são inseguras, porque, assim, eu tenho na minha casa, tipo, meu filho estava sentado de perna aberta e minha filha de perna aberta, e eu falei para ela: fecha a perna, menina, não fica de perna aberta. Por que o menino pode ficar de perna aberta? Entendeu? Então, são pequenas coisas que na verdade, é falta de educação. Ninguém vai ficar com a perna escancarada, entendeu? Sabe? São pequenas coisas que não é menino ou menina, entendeu? Que é da vida. E a gente precisa fazer um exercício. É muito difícil, mas fazer um exercício para tentar tirar isso do nosso lar. Meninas, eu acho que acho que a palavra da Fê foi tão forte que eu fiquei pensando se a gente já encerraria ou não. Eu acho que vale a pena encerrar, porque eu acho que foi o... Eu gostaria de encerrar o podcast com o que você falou. Então, eu acho que eu vou puxando aqui o nosso bonde. Eu espero que a gente esteja cumprindo o nosso papel, que a gente esteja cumprindo, que a gente deixe um legado. Eu acho que a gente vai deixar um legado, mas que a gente esteja cumprindo o nosso papel, que a gente esteja cumprindo o nosso propósito, seja ele qual for, né? E talvez não seja nem tão importante conseguir descrever que propósito é esse. Então, encerro aqui agradecendo. A jornada está sendo deliciosa, né? Exatamente. E é o que vale a pena, a jornada que vale a pena. Então, agradeço muito vocês.
Muito, amo muito vocês, foi muito gostoso. E eu amo, assim, eu acho que, eu não sei se quem escuta a gente sente o que eu escuto, o que eu sinto quando eu escuto vocês, mas assim, para mim é sempre muito bom escutar vocês. Para mim também. Fortifica a gente, né? É. Ai, amiga, eu me emocionei um pouquinho também. Eu amo muito vocês. Eu sempre falo que isso daqui, para mim, alimenta a alma, assim, é mais que uma sessão de terapia, até. É muito importante. Eu acho que a gente fica pensando na quem vai escutar, mas na verdade, mesmo que ninguém escute, eu acho que já pra gente já é um recarregar de energias, faz a gente refletir sobre muita coisa, sobre a gente, né? E se abraçar mais, assim, sabe? Se abraçar, se auto-abraçar, sabe? Também ser um pouco mais, ter um pouco mais de compaixão com a gente. Eu acho que esse momento, para mim, é o melhor de tudo para mim aqui, é isso. Que às vezes eu fico me exigindo, quando eu chego aqui e falo, cara, tá tudo bem, cara. Tá bom como tá já, sabe? É isso mesmo. É isso mesmo. Amo vocês. Amo vocês, obrigada. Também, amo muito. Boa Beijo. noite pra todo mundo. Beijo. Beijo.